Bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é João Alexandre, eu sou o Ali que está acompanhando vocês nessa jornada de inovação para a produtividade. E antes de começar, eu gostaria de pedir a autorização de vocês para poder fazer a gravação, tá bom? Bom dia, Fiquem à João. vontade. Aqui é Matheus Ramos Oliveira e eu autorizo a gravação. Bom dia, João. Aqui é Patrícia Silva Fonseca e eu autorizo a gravação. Bom dia, João. Aqui é Marina Vieira Lima e eu autorizo a gravação. Bom dia, João. Aqui é Mel Cauã Maia Santos e eu autorizo a gravação. Eu sou o João Alexandre Brito de Jesus e eu autorizo a gravação. Então, pessoal, dando sequência às atividades que nós estamos fazendo nesse encontro, eu queria destacar a importância do que a gente está desenvolvendo nessa etapa. Nesse momento, a gente está fazendo toda a análise do protótipo e fazer a validação. Portanto, é importante levar em conta que esse trabalho precisa ser desenvolvido junto ao cliente, buscando informações, que a gente utilize a escuta ativa para que a gente possa estar desenvolvendo o nosso protótipo e conseguir gerar um resultado que agregue valor durante a testagem e as etapas seguintes. Então, para começar, eu gostaria de perguntar para o empresário qual foi o modelo de protótipo escolhido, como foi que ele conseguiu chegar nesse resultado. Se envolveu a sua equipe, o que é que foi feito para conseguir chegar no modelo de protótipo? Oi, João. Eu vou ficar para responder essa. Nós escolhemos a simulação, certo? E, na verdade, foi a simulação de um sistema de gestão. A gente tentou usar um sistema de gestão que já estivesse pronto, mas o que encontramos não serviu. Ele acabou nos fornecendo dados que eram irreais, que estavam muito fora, assim, da realidade mesmo, né, das expectativas. Então, a gente escolheu fazer uma estimativa por nós mesmos. E aí, fizemos alguns passos e conseguimos fazer uma simulação que foi bem satisfatória, né? Se o Matheus quiser falar um pouquinho, porque foi ele que, assim, deu essa sugestão, né, de fazer a simulação dessa forma e tal. Então, eu vou dar uma deixa para ele relatar como é que foi o processo. Opa! Então, João, só reforçando o que Marina fez, falando mais especificamente da simulação e como a gente escolheu essa simulação. Inicialmente, a gente teve a ideia de já pegar alguns trials, ou essas versões experimentais de alguns aplicativos ou softwares que fazem o monitoramento, né, do consumo de energia, que foi o que a gente escolheu mensurar. Só que não ficou muito bom, porque os dados eram muito imprecisos, ele pegava poucas informações, e aí a gente resolveu fazer isso por conta própria, para ver se valia a pena mesmo comprar um software desse ou pagar assinatura. Então, o que a gente fez basicamente foi listar todos os aparelhos eletrônicos, elétricos e a iluminação do restaurante e calcular, pelo menos fazer uma estimativa de qual seria o consumo baseado no tempo de uso dele e no valor da tarifa. A gente lá, como a gente já conversou com você no último encontro, a gente usava um tipo de tarifação diferente, que é o modelo de tarifa branca. A gente acreditava que seria mais vantajoso, porque como somos um restaurante que atende mais pessoas na hora do almoço, então a gente usa mais aparelhos nessa hora, a gente não vai até depois de 10 horas, a gente pensou que fazia mais sentido quando adotamos isso. Pelo menos, sim, em teoria, faria. Mas foi muito bacana fazer já o protótipo, porque quando a gente fez a simulação, a gente já teve de cara a ideia de que essa ideia provavelmente não é uma coisa boa para a gente. É legal que vocês estão levando em conta, porque o aspecto de conseguir testar alguma solução e ver o resultado é muito bom para que vocês possam estar validando. Sim. Tentar fazer o contato com o controle com o pessoal que está fazendo e implementando as atividades ajuda bastante para fazer com que você tenha um retorno, né? Porque nesse primeiro momento o cliente não vai estar percebendo, é mais para a gestão de vocês. Mas aí nas próximas etapas vocês vão ter como ver se esse protótipo está gerando um resultado mais à frente.
Bacana. Em relação ao processo de desenvolvimento, vocês perceberam que, à medida que vocês estavam implementando essa solução, a equipe conseguiu acompanhar? Como é que foi esse momento para vocês? Alguém Oi, quer João. falar? Eu falo. Porque eu estou nessa área de operações, mas são todo mundo, né? Todas as pessoas, são todos e todas que participam do processo. Até porque não dá para implementar e buscar um sistema de gestão energética apenas de maneira vertical. Então, todo mundo participa do processo. Então, como a Marina já tinha falado, né, verificamos de um aplicativo, de um simulador que não tinha dados possíveis, aí vimos outro, aí já teve outras contribuições para buscar, inclusive, outros sistemas para verificar qual que melhor se encaixava conosco. Então, a participação ela é completa, né? Tem que ser, até porque pode impactar na nossa rotina, por exemplo, nós somos do operacional. Então, tudo isso, a contribuição de todo mundo é que tem que ser feito nesse momento, e ajudou muito, de fato. Vocês sentiram alguma dificuldade para poder encontrar essa solução aqui próximo da região de vocês? Vocês encontraram algum fornecedor para esse potencial protótipo a ser desenvolvido? Algum parceiro, alguma empresa? Se ninguém quiser falar, eu posso falar. Acho que a pesquisa também como foi feita em conjunto, ou se vocês quiserem falar, fique à vontade. Como a gente estava buscando inicialmente, João, não necessariamente o protótipo que a gente fosse construir, mas uma parceria, não é uma coisa assim tão fácil de achar, de fato, esses softwares que fazem um monitoramento. Na internet é tranquilo, mas em termos de região, aqui em Salvador, até na Bahia, não é tão simples de achar, não. A gente consegue entrar em contato bem facilmente com empresas de outro lugar do Brasil, mas aqui na Bahia, aqui em Salvador, a gente teve alguma dificuldade, sim. Certo. E dentro desse contexto, quais são os pontos de atenção no processo da prototipagem? Vocês conseguem perceber se existe alguma coisa que interfere mais nesse resultado? Se são os dados que vocês estão buscando? Vocês têm itens relevantes para o cliente interno ou para o cliente externo para que haja sucesso nesse protótipo que vocês estão levantando, nessa ideia que vocês estão propondo? O primeiro passo, João, é não se empolgar, né, com a solução que a gente busca. Então, eu tinha visto o primeiro software, achei que já ia ser perfeito, que a gente ia ter uma economia formidável, e já vi esse em guia e já estava sonhando já com a redução desse custo, vendo as sócias darem um bônus para a gente. É já normal visualizando você lá na frente, se apaixonar pela solução. Isso é normal, acontece. E, de fato, no primeiro momento, viu que foi tudo um castelo de areia, né? Traduzindo para uma expressão mais simples. Então, é uma das principais dificuldades, além de não encontrar, por exemplo, fornecedores ou empresas próximas a nós com tanta facilidade, né? A questão das startups nessa área mesmo, são bem incipientes aqui no estado. Então, até uma pesquisa básica que se faça, você encontra na região sudeste, encontra na região sul, então até na região nordeste tem essa dificuldade. Então, esse foi um dos primeiros gargalos. Se apaixonou logo, achando que aquela solução vai ser a panaceia que vai resolver todos os problemas, a dificuldade do fornecimento. Isso, para mim, foi um dos grandes problemas encontrados. Se alguém quiser acrescentar também, pode ficar à vontade. Vocês percebem que existe algum ponto dentro da empresa que é forte, que ajudaria na implementação, ou que não seria um ponto de dificuldade, ou se os seus clientes conseguiriam perceber que esse protótipo, da forma como ele está agora, ele poderia gerar um resultado, poderia gerar um valor, alguma coisa que vocês conseguissem influenciar positivamente para o sucesso desse protótipo? João, eu acho que a gente tem um ponto muito positivo, né? Você falou de ponto forte.
A gente tem um ponto muito positivo na empresa, eu acho que os nossos funcionários, eles são muito engajados, eles estão realmente vindo a importância de implantar um sistema, né? São pessoas que realmente têm, através da entrevista, né, a gente pode ver que eles têm interesse na sustentabilidade, assim, na própria vida deles, né? Todos sabem o que é sustentabilidade e estão dispostos a utilizar o sistema, a mudar suas práticas no dia a dia, caso o sistema indique, né, que precisa ser mudada alguma rotina. Então, acho que esse ponto aí que a gente viu nas entrevistas, né, os discursos dos nossos funcionários, acho que é um ponto que pode facilitar a implantação de um sistema. Então, o que eu tenho a dizer é isso, que o sucesso dessa empreitada, né, dessa prototipagem e tal, ele não está garantido, mas eu acho que ele, assim, é possível, porque as pessoas que estão envolvidas querem participar, né, que são os clientes internos. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Muito bom. Eu gostaria de falar também aqui, como o Mário falou um pouco em relação da entrevista, que a gente optou para colocar os nossos clientes internos, no decorrer do processo, da avaliação com os entrevistados, ficou, assim, não posso dizer, a gente tentou fazer uma análise do perfil de cliente que a gente tem, de cliente interno, e o que é que eles entendem sobre sustentabilidade. Porque a nossa maior proposta no Naturals é a sustentabilidade e nosso desafio nesse momento é trazer um sistema de gerenciamento para que a gente possa, então, monitorar o nosso consumo energético para, então, daí criar as metas. E, assim, o envolvimento do nosso cliente interno foi de extrema importância para a gente sentir como tá as pessoas que trabalham com a gente e como seria a adequação e a participação deles nesse processo. Para a gente, esse processo foi um desafio, que foi fazer com que os funcionários eles se sintam pertencentes à empresa, para que eles pudessem também abraçar essa causa junto com a gente. Foi uma dor que a gente conseguiu, assim, trabalhar e vencer, né? Que a gente viu que durante a resposta das entrevistas eles se mostraram interessados em abraçar a ideia e vestir a camisa com a gente. Foi muito gratificante. Muito bom. O envolvimento dos clientes internos é fundamental. João, pode falar, Matheus. Só te pedir desculpa, meu amigo. Você pediu, você até falou comigo, você me mandou o arquivo, aquele do Jamboard, só que você foi falando, imagino que era para eu ir preenchendo aqui, né? À medida que você fosse perguntando. Me perdoe, a gente acabou não... Quer que eu compartilhe a tela e a gente vai preenchendo junto com o pessoal? Que a gente foi respondendo e não fomos escrevendo, pode ser? Isso, pode sim. Pronto. Pessoal, vocês estão lá no Jamboard, né? E a gente vai preenchendo juntos. Tipo de protótipo escolhido. Simulação. Eita, tá grande. Monitoramento do protótipo. Aqui seria mais ou menos como a gente fez. Foi naquelas perguntas que você perguntou como é que a gente estava acompanhando, João? Isso. É importante que nessa fase vocês consigam envolver quem vai estar escolhendo esse modelo, ver quem é o cliente principal, se interno, se externo, e fazer com que haja o monitoramento à medida que vocês também vão estar escolhendo o tipo de protótipo. E aí vocês podem fazer esse preenchimento à medida que vocês conseguirem observar as informações e estar construindo isso junto. Mari, quer preencher o monitoramento do protótipo? Olha, deixa eu ver aqui o que é que a gente pode escrever, né? Porque foram tantas coisas faladas. João, desculpa, Mari. João, eu tô com uma dúvida aqui em relação a esse preenchimento da prototipagem. É para a gente colocar, tem algumas informações que a gente precisa levar mais em consideração para preencher, são os maiores ganhos, são as nossas maiores dores para poder preencher essa parte do Jamboard? Bom, o ideal é que vocês consigam levar em conta as informações iniciais, aquilo que são as necessidades,
Então, quais são essas maiores dores? O que é que você quer resolver logo de cara com esse protótipo? O que é que ele precisa atacar? E também levar em conta quais são as suas limitações, quais são o nível de custo que vocês vão estar. Então, assim, o protótipo ele serve para que você consiga ter uma solução mais real possível e para que ele possa ser testado antes de você realmente fazer um investimento ou custear alguma coisa. Então, a ideia é trazer essas informações daquilo que você precisa resolver e, em cima disso, você tentar elaborar quais seriam as soluções mais adequadas. Então, traz algumas ideias, anota elas e vê se isso vai ser mais adequado a se fazer um desenho, a se fazer um modelo, se fazer uma maquete. Então, a simulação, como é o caso de vocês, né, que tentarem buscar um protótipo que vai solucionar questões de energia, eu acho que a simulação funciona bem. Entendi. E monitoramento do protótipo, João, eu botaria o que então? Eu escreveria o que aqui? Aí é interessante vocês observarem o que é que está envolvido nesse processo de testagem. O que é que vocês estão testando? Como é que está o andamento do roteiro da entrevista? Entendi. O pessoal está respondendo, não está respondendo? Você acha que o pessoal tem alguma resistência ou que tem um pouco de dificuldade para poder responder o que vocês estão perguntando? Certo. E monitoramento do protótipo, né? Isso. João, então, um complemento ao que você perguntou sobre resistência. Estão me ouvindo bem? Sim. Estamos te ouvindo, sim. Pronto. Então, sobre resistência, o grande ponto da empresa é que todo mundo está aberto a mudanças, está aberto a novas ideias, está trazendo novas ideias sempre, o tempo inteiro. Né? Não, vamos fazer isso aqui, vamos mudar. Não, será que dá? Será que não dá? Então, tem essa facilidade, que é um ponto positivo sobre a questão da resistência. Era só mesmo um complemento à sua Sim, pergunta. isso é bom. Esse protótipo, ele, como já está na fase de testagem, ele já tem muito tempo? Vocês já conseguiram testar ele algumas vezes? Já tem mais ou menos quanto tempo que vocês estão testando? Já conseguiram chegar ele numa fase de testagem? Olha, a gente já conseguiu testar, mas acho que foi uma vez ou duas vezes, assim, naquela simulação mesmo, já foi uma vez que a gente conseguiu fazer um teste, né? E eu acho que teve outra vez também que a gente conseguiu. Sim. O pessoal da equipe, eles conseguiram entender a proposta de valor do protótipo? O que é que isso pode levar de resultado para a empresa de vocês? Como vocês podem performar melhor, ser mais produtivos utilizando essa ferramenta? Sim, João, graças a Deus que a gente conseguiu fazer com que nossos clientes internos, né, nossos funcionários, eles entendessem quão importante seria fazer a implantação dessa ferramenta de gerenciamento de energia dentro do Naturals. E como foi a interação com esses clientes que foram os testadores? O pessoal que fez o teste, que pegou a simulação, eles tiveram muita dificuldade? Quais foram os feedbacks que eles deram? Desculpa, o microfone aqui deu problema. De início, eles tiveram um pouco assim de dificuldade, né? Eu acho que sempre que a gente vai implantar algo novo, as pessoas não têm uma familiaridade, né? E aí tem aquela dificuldade de início, mas é mais uma questão de adaptação. Eu achei assim que as pessoas, como estavam bem receptivas, ficaram assim com vontade de aprender mesmo. Não foi uma coisa que estava com resistência e aí isso virou uma dificuldade, né? O que eu falo da dificuldade é mais o início, assim, de se adaptar, de entender a solução. Mas, assim, como a gente já tinha dito, o pessoal veste a camisa mesmo e abraça a causa. Então, é mais aquela dificuldade de adaptação do início. Mas depois eu acho que já se acostumaram já
com o sistema, já deram opiniões de melhoria, e aí, assim, eu acho que esse processo não está sendo, assim, difícil para a gente, né? É um desafio, claro, mas eu acho que está um bom andamento, em resumo. É importante levar em conta que esse andamento ele tem que ser acompanhado. Então, é isso. Quando você tem uma equipe que já está acompanhando, que está conseguindo se envolver, isso gera bons resultados. Então, à medida que eles vão interagindo, eles vão dando feedback, e isso vai ser importante para que vocês recolham esses dados, né? Eu volto a ressaltar a importância de vocês ouvirem e tentarem catalogar aquelas informações. Uma opção também é tentar fazer uma avaliação diária. Então, quando vocês fizerem essa aplicação, tentem levar em conta qual foi o horário, quem foi que estava utilizando a ferramenta. Então, tentar buscar o máximo de informações para o período onde vocês fizeram o teste. E que vocês também possam propor outros momentos, já que essa questão que Matheus trouxe de que o tempo interfere muito, né, em relação aos custos, né, os horários onde vocês fizeram alguns testes com o sistema. Então, vocês levarem em conta que quem está inserido no processo está conseguindo entender quem utilizou no horário específico, e aquele horário é um horário que tem mais movimento dentro da loja ou tem menos movimento. Isso pode fazer com que ele fique mais disperso ou que ele fique dividindo a atenção. Então, é bom que o protótipo ele seja entendido por todos e que vocês consigam avaliar essas informações. Trazendo esses dados, a gente consegue fazer um monitoramento, né, com ele o mais Preciso, próximo possível. Isso, mais preciso. E também levar em conta desses aspectos que estão envolvendo o desenvolvimento, né? João, Paty está preenchendo junto comigo aqui no Diano. Ali eu estou compartilhando a tela, não sei se você está conseguindo enxergar. Está conseguindo? Deixa eu ver aqui, deixa eu ampliar um pouquinho a tela. Estou conseguindo ver. Pronto, seria mais ou menos assim o preenchimento, está certinho? A gente botou alguma coisa a mais ou tem alguma coisa faltando? Isso, está correto. Acompanhando os dados que obtivemos, conseguimos enxergar a oportunidade. Isso aí. Então, tentar destacar o funcionário. Vocês colocaram ali o MEF, ficaram bastante empolgados. Então, é importante envolver a equipe, ver os feedbacks, se tem alguém que tem mais aptidão para a ferramenta, e você tentar equilibrar isso para que todos se envolvam, saber com que todos entendam o mecanismo. Isso é muito interessante. Bacana. Passamos para a próxima parte já? Ou... Podemos passar. Tá, bacana. Bom, em relação aos indicadores, gostaria de levar em conta aqui que vocês estão avaliando, na verdade, 3 indicadores, e esses 3 indicadores é que vão compor o resultado de produtividade. É o faturamento, o total, não levando em conta outros tipos de ganhos que vocês têm. Então, nesse caso, aplicações financeiras na empresa, isso aí é só o resultado da operação, né? O faturamento que vocês ganharam com vendas. Os custos variáveis vão levar em conta os aspectos que vocês têm dentro de itens que vão estar oscilando de acordo com o volume de produção da empresa, no volume de venda, que são diretamente relacionados com o aumento, né, do resultado. Então, custos fixos como aluguel, salários, eles não vão estar aí, então apenas os custos variáveis. E o número de pessoas ocupadas, que não pode estar envolvido o sócio, né, mas o pessoal que está trabalhando ali na ponta, né, operando. Então, a gente vai fazer o faturamento menos os custos variáveis dividido pela quantidade de pessoas ocupadas. Mas antes de a gente fazer o cálculo, queria ver aqui a parte de validação. Queria fazer mais algumas perguntas, só para a gente poder ver se consegue colocar mais alguns dados. Eu quero saber se houve uma aceitação do protótipo, né, dos clientes testadores, se eles conseguiram fazer uma aceitação maior em relação a esse... E se precisou de fazer um ajuste logo depois desse primeiro teste. Marina conseguiu testar uma vez ou duas? Foi uma vez que ela testou? Fez algum ajuste? Eu posso estar respondendo essa pergunta também, João, que eu acompanhei Marina, né, nesse processo de validação e escolha dos funcionários para poder fazer a entrevista. A gente conseguiu
foi uma dor para a gente conseguir essa aceitação e fazer com que os nossos funcionários, né, eles pudessem entender a importância do nosso sistema de gerenciamento, e graças a Deus conseguimos fazer isso, tá? Quero dizer para você também que a gente precisou fazer um ajuste. Como Marina falou no início, Mel falou no início, a gente encontrou um sistema chamado Enguia, que a gente achou que esse sistema seria a solução dos nossos problemas. Porém, quando a gente foi rodar a testagem, a gente percebeu que esse sistema ele não seria adequado a resolver o nosso problema. Então, a gente precisou fazer uma simulação de uma outra forma, né? Então, a gente precisou realizar um ajuste por causa disso, para depois, então, a gente conseguir fazer essa validação, que graças a Deus conseguimos validar essa solução junto com os nossos funcionários, e graças a Deus cada um deles pôde abraçar a causa junto com a gente. Muito bom. Então, vocês não fizeram, no caso, vocês fizeram apenas um ajuste após a testagem. Então, vocês rodaram a primeira ferramenta, vocês viram que os dados não estavam condizendo, não estava tão legal. Aí, no caso, vocês já fizeram um ajuste, né? Já fizeram uma testagem, né? Exatamente. Isso aí é bom vocês também lançarem lá na parte de monitoramento e validação. Sim, já colocamos lá já. Pronto. Então, o ajuste foi realizado. E aí, essa solução ela já foi validada? Vocês já conseguiram fazer um novo teste depois que vocês implementaram essa segunda parte? Sim, ainda estão avaliando? A gente conseguiu fazer o teste e conseguimos validar, junto aos nossos funcionários também, a aplicação da ferramenta. Ela vai ser uma ferramenta muito útil que pode nos ajudar e com certeza vai nos ajudar a ter metas para sustentabilidade, a monitorar essas metas e conseguir alcançar nosso objetivo, que é fazer a redução dos nossos custos variáveis. Legal. Isso é muito bom. A validação da solução ela tem que ser direcionada para o cliente que vocês vão estar entregando, né? Então, como esse é um cliente interno, é importante que eles ouçam e mostrem para vocês o resultado. E aí, essa sequência é importantíssima que vocês acompanhem para cada teste, a validação, se precisa estar implementando mais alguma coisa, precisa estar melhorando, né? E à medida que vocês forem rodando o protótipo, vocês vão vendo que isso vai gerando bastante resultado. Certo? Então, para fazer agora a parte de avaliação geral do indicador, queria que vocês trouxessem as informações. Então, nesse ponto, é importante destacar que o quanto mais real seja esse dado, melhor ele vai refletir a realidade. Então, nesse ponto é importante que vocês tentem colocar um valor mais próximo do faturamento, né, que vocês tiveram, e em cima disso aí a gente vai conseguir fazer uma avaliação. Lembre-se de que é importante que esse número não precisa ser um número exato, mas que ele precisa ser o mais próximo do que ocorreu no último mês. Então, ele vai estar sempre calculando com base no mês anterior. João, a gente vai consultar aqui uma planilha, por isso que a gente está demorando. Ok. Porque tem uma planilha nossa que tem esse faturamento e os custos variáveis. Sim. Aí a equipe está aqui tentando localizar. Eu peço que você aguarde só um pouquinho. Ok. Certo? Tudo bem. Bom, eu vou adiantando, então. O número de pessoas ocupadas, eu acredito que no momento... Você acha que sócio conta? Como é, João? Não, os sócios não contam. Tem que ser o pessoal que está operando, quem trabalha lá na ponta. Então, são 9 pessoas, se eu não me engano. Vocês confirmam, pessoal? Mari, confirmo sim, são 9 pessoas. Pronto. 9 pessoas, excetuando os sócios, não é isso? Isso. Perfeito. É porque realmente eu fiquei na dúvida porque tiveram algumas contratações, algumas Sim. coisas
esse Teve ano, pessoal né? que saiu, que pessoal que não entrou ainda, então é bom que vocês estejam Aí, considerando quem está operando. Mesmo que aí, seja em horário reduzido, ainda mas teve já a pandemia. tudo bem, então. Deixa eu ver aqui o... Gente, alguém conseguiu acessar a Um dado de planilha? faturamento aí. Tito? Querem que eu tente aqui? Tenta aí, Matheus. Eu vou tentar daqui também. Se Patrícia puder. É porque essa planilha, às vezes, ela não está acessando. Vou tentar aqui também, pessoal. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo a planilha? Ou estão Sim, vendo? estamos vendo essa planilha mesmo, Matheus. Obrigada. Que estava aqui difícil de achar. Mas acho que agora dá para a gente ter acesso a isso. João, isso é no mês que você quer? Isso, o último mês. No último mês. Então é essa aí mesmo. Não, aqui mesmo. 171.750. Isso. Isso. E aí a gente tem que olhar os custos, né? Isso. Verificar o custo variável. Nessa planilha acredito que tenha também. Eu peço até desculpas por não estar com os valores assim já Não, levantados tranquilo. desde A antes, gente né? sabe que A tem gente está aqui na correria, você sabe como é, a dinâmica da secretária. loja e tal. Pois é, a gente não é pandemia, né? A gente está tendo muitas demandas que não foram previstas antes. De vez em Bom, quando acontecem algumas coisas. E aí a equipe tem que estar na correria. E aí hoje, infelizmente, a gente não conseguiu se preparar tão bem para a reunião. Mas o importante é que a gente está conseguindo fazer aqui ao vivo, né? E o isso. pessoal está aqui ajudando. Então, Pronto, vai. João. Botei a equipe. Estão conseguindo ver? Sim, tá ótimo, Matheus. Aí dá 171.750. É só faturamento, João? Só Isso. esse número, esse índice? Isso, o faturamento menos o custo variável dividido pelo número de pessoas ocupadas. João, o número que eu tenho aqui se tiver fazendo sentido, você me fala, é 7.844,16 centavos. Então, esse aí é o resultado da mensuração do indicador de produtividade de vocês. Ou seja, por cada pessoa ocupada, vocês estão produzindo esse valor. Deixa eu fazer de novo que eu perdi o número. 151,152. Dividido por 9. Vocês estão conseguindo ver a calculadora? Que eu acho que essa está aparecendo. Não, tá a tela preta. Vê se melhora agora. Pelo menos vocês veem eu colocando um número. Sim, melhorou. Só aumenta isso. Pronto, tá ótimo. Pronto, João. Isso. Qual o valor final que vocês conseguiram fazer depois que tiveram fez a correção, Matheus? 7.844. Bom, então esse é o resultado que vocês têm hoje. Então, a proposta da nossa jornada, da nossa metodologia, é fazer com que haja esse aumento. Então, a partir dos próximos meses, vamos estar avaliando se, com as soluções implementadas, se esse valor está aumentando, se vocês estão conseguindo ter uma maior produtividade, ou aumento do faturamento, ou a redução do custo, fazendo com que vocês tenham esse indicador aí cada vez mais crescente, gerando resultado positivo para a empresa. João, sobre essa questão de produtividade, não é para demitir ninguém não, né? Para melhorar o funcionamento, né? Então, muito é importante até ter esse cuidado, né? E quando eu falo assim, aumento de produtividade de pessoas ocupadas, nós ficamos até um pouco preocupados nesse momento. Aí eu queria só tirar essa dúvida que bateu aqui de fato.
Quanto a isso, você pode ficar tranquilo. O objetivo da produtividade é fazer com que vocês tenham maior capacidade de gerar faturamento. Isso não quer dizer que tenha que haver uma redução das pessoas ocupadas. Na verdade, a proposta da jornada é fazer com que as pessoas que estão envolvidas no processo, elas podem gerar ainda mais resultados. Então, não deixar com que esse resultado seja deslocado um para outro, ele é dividido igualmente. Então, a gente está aqui para poder auxiliar a empresa a aumentar a produtividade dos funcionários que ela tem, né, dos colaboradores, dos clientes internos, e fazer com que essa produtividade alavanque a empresa de forma que eles possam, por exemplo, contratar mais pessoas, e as pessoas que sejam contratadas também venham a produzir na mesma quantidade e até vezes mais, ou seja, melhorar a performance da empresa através da inovação gerada por essas soluções que vocês estão prototipando para gerar essa solução da empresa. Massa. Obrigado pela dúvida. Acontecer essas coisas, né? Porque às vezes vários se sentem assim, meio que ameaçados com um projeto novo e tal, ficam achando que podem ser demitidos. E no contexto de pandemia, isso é bem complicado, né? Poderia até afetar a receptividade deles com o sistema, né? E todo esse projeto que a gente está fazendo. Então, é bom esclarecer mesmo. Por isso que é importante os funcionários também participarem, né? Da nossa equipe aqui da reunião. E, enfim, é isso, basicamente, né? Que bom que a dúvida foi sanada e agora a gente não vai ter esse tipo de insegurança, né? Eu acho que é importante. E essa dúvida sempre ocorre. É comum quando a gente implementa um projeto novo, de quando a gente busca a solução, que os funcionários fiquem seguros, que quando a gente começa a falar de produtividade, isso pare na cabeça a questão da demissão. Né? O contexto de pandemia ele gera muita incerteza, mas o apoio que a jornada proporciona através do Sebrae é justamente fazer com que a empresa tenha a capacidade de crescer. E para a empresa crescer, ela precisa realmente de mais pessoas. Agora, quando você vê os dados que vocês até então não estavam mensurando, faz com que vocês possam ter, em princípio, um retrato, né? Um panorama do que vocês estão encontrando. Então, a empresa até agora, vocês não tinham nenhum indicador. E agora, quando vocês têm esse número, vocês começam a trabalhar em prol desse direcionamento. E aí, eu queria saber também, em relação à equipe, o que é que eles têm de impressão quando eles encontram esse valor. Ou seja, poxa, qual é a percepção? Isso pode aumentar, isso pode diminuir, já que vocês até então não tinham esse tipo de indicador. Qual é a sensação de vocês em relação ao trabalho que está sendo feito com a prototipagem? O que é que vocês estão achando? Olha, João, esse processo é um processo que está sendo uma novidade para a gente, mas ao mesmo tempo está sendo muito gratificante poder fazer, participar do projeto Ali e poder fazer a prototipagem, porque a gente está conseguindo ter a noção da importância de testar, de envolver os nossos funcionários para validar uma solução, para ver se realmente tem condições daquilo funcionar dentro da nossa empresa, em vez de chegar do nada, implantar e forçar para que algo aconteça sem que aquilo não se adequa à nossa realidade. Olha, eu falando por mim também, concordo com o Paty aí, foi uma experiência bem bacana, ajudou a gente a entender de fato, primeiro, um possível ponto de melhora já imediato, e segundo, foi bem bacana para a gente já perceber que de fato faz sentido em colocar aquela inovação que foi sugerida e que a gente chegou ao ponto. Então, eu particularmente também gostei bastante, passei pelo que o Mel falou também, quando vi os softwares, fiquei bem empolgado. Quando a gente foi fazer o teste, de fato não foi tão bom, mas quando a gente ajustou a prototipagem, a empolgação voltou. E por mais que tenha dado um pouquinho de trabalho, fazer um por um e fazer essa estimativa, eu acho que a experiência como um todo foi bem proveitosa. Tanto o protótipo de simulação, quanto a parte de testagem que as meninas fizeram, né? Que foi bacana para a gente ter um pouquinho mais também de conhecimento sobre a visão de cada funcionário da empresa, né? Sobre os processos e sobre o que a gente quer implementar.
Mais alguém? Vocês estão por aí? De fato, né? De fato. E mais feliz ainda por essa questão da produtividade ser algo que pode melhorar sem precisar, como eu reiterei, tirar ninguém. Na verdade, o que é que nós podemos internamente melhorar para melhorar o todo. Isso foi a parte que mais me encantou, deixou feliz. É um processo de aprendizado, de dores e ganhos, né? De tentativas e erros, mas de busca para que não haja tantas tentativas e tantos erros. Mas apesar de haver bastante desafios, é gratificante esse processo. O saber que há um direcionamento, né? Há um rumo a se tomar. Não é uma decisão baseada no achismo, na intuição, no sentimento, que muitas vezes pode estar errado e aí levar a empresa para caminhos não merecidos, digamos assim. Agora que vocês têm, com base desses dados, vocês têm essas informações, eu queria saber também, em relação à condução da Naturals, que é uma empresa jovem, né, uma empresa que tem um pouquinho mais aí de um ano, por que até então vocês não tinham conseguido fazer alguma análise de produtividade? Eu vejo que vocês são muito bons com marketing, vocês têm um público que gosta de sustentabilidade, que é engajado, e que vocês já tinham, inclusive, algumas ideias para compostagem, para soluções que são sustentáveis. Em relação à produtividade, vocês conseguem fazer uma breve análise, porque até então vocês não conseguiam fazer esse levantamento de indicadores com as pessoas, sabe? Por que é que vocês até então não tinham avaliado a importância disso, ou vocês não tiveram não tinham se atentado, vocês gostariam de analisar alguma coisa em relação a essas causas? Eu sei que a pandemia gerou um contexto bem adverso, mas até então vocês já tinham pensado em fazer? Por que até então vocês não conseguiam esse resultado? Olha, eu acho que assim, no começo, né, em 2019 foi o primeiro ano da empresa, então eu acho que a gente não se atentou muito a isso, a gente ficou mais focado em fazer funcionar, né, fazer a ideia funcionar. Então essa parte de medir as coisas, de indicador, que é a parte mais estratégica, ela ficou um pouco de lado, a gente focou muito em se estabelecer, né, e aí, isso seria feito, essa parte estratégica, né? O planejamento estratégico seria reformulado em 2020. Era um planejamento nosso, né? A gente já tinha marcado essa reunião para o final do ano e tal, para final, início de ano, né? E veio a pandemia em 2020, e aí os esforços, de novo, foram para apagar os incêndios, né? Eu acho que essa realidade, eu não sei, acho que você já deve ter acompanhado, né? Outros empresários devem estar acompanhando. Eu acho que isso é muito comum. Muitas vezes a gente fica muito preso, né, ao dia a dia da empresa e não pensa na parte estratégica. E aí essa parte da produtividade, de mensuração, indicador, ela ficou um pouco para trás. Mas agora na pandemia a gente teve um momento para refletir sobre o primeiro ano da empresa. Teve um momento que a gente não conseguiu funcionar, né? E foi um momento assim que a gente teve algumas reuniões dos sócios e também dos funcionários participarem, e a gente percebeu, principalmente de parte dos sócios, que a gente precisaria investir nesse planejamento estratégico, né? E aí abordar a parte da produtividade, mas até então tinha sido o primeiro ano da empresa e, né, alguns meses de 2020 tinham sido mais para viabilizar a parte operacional e pensar em se estabelecer. Então, foi mais por causa disso mesmo. Pelo menos a minha visão, né, como sócia. Mas aí eu passo a palavra para os meus colegas, eu peço tanto os funcionários quanto os sócios para ver, assim, o que é que eles acham também. Porque, às vezes, né, um sócio tem uma opinião e o outro tem outra, né? Então, eu acho bom, assim, abrir espaço para que todo mundo possa fazer sua análise. Matheus quer falar? A Paty? Alguém?
Eu acho que foi por isso mesmo, né? As mudanças que a gente teve que fazer constantes. Eu acho que a falta de informação também nesse início que a gente achava conhecer, a gente sabia o que a gente precisava fazer em termos práticos, a gente sabia o que queria fazer em termos de proposta de valor. A gente só não se atentou tanto a ter mais indicador para saber se a gente estava fazendo isso. E aí, como Marina falou, veio pandemia e veio todos os processos, as mudanças, e quando você está no dia a dia ali mesmo, no operacional, às vezes você acaba não se organizando para mensurar essas coisas mesmo. Eu faço as minhas palavras, o que Matheus e Marina falou, e realmente a gente teve que mudar um pouco o nosso foco durante a pandemia. E agora a gente está conseguindo, né, retomar as nossas ideias e colocar os pontos nos is que a gente precisa para poder fazer o Naturals rodar de uma forma mais eficaz e eficiente. Exato. No caso, eu entendo também essa questão, João, de não ter indicadores por uma questão. Muitas vezes, na hora de montar um negócio, né, tem tantas outras preocupações, né, as preocupações tributárias, né, as preocupações, por exemplo, com as taxas do shopping, com aumento ou diminuição de alguns custos, principalmente aumento, né, quase nunca baixa, né, o que baixa só é o poder de compra, mas, enfim. Então, muitas vezes não dá para chegar, né, de uma maneira mais completa, porque muitas vezes é feito de maneira rápida. Não, vemos a oportunidade do ponto, vemos a oportunidade dos produtos naturais, da alimentação mais saudável. E aí não tem aquele tempo, né, aquela qualificação para poder olhar de uma maneira sistêmica todos os pontos. Seriam, por exemplo, medição de indicadores, aumentar até a quantidade de indicadores para poder o negócio ficar mais planificado e mais fácil de ser avaliado, quais são os pontos de melhoria, quais são os pontos potenciais, entre outros. Então, são tantas preocupações, né? Qual é a faixa do Simples Nacional que vai cair, se tem fator R, se não tem fator, né? Se haverá uma mudança na contabilidade no Simples Nacional ou na faixa de tributação. Então, são outras preocupações globais. Ainda veio pandemia, como a Marina falou, pronto. Aí foi um direto de direita, que aí ficamos desnorteados. Todos nós, apesar de não ser sócio, como nós, né, estamos lá no operacional dia a dia, também sentimos esses efeitos dessas mudanças. Então, muitas vezes, falta isso. Tem que ser feito urgente e aí falta aquele tempo para ficar mais qualificado as avaliações. Por isso que, às vezes, muitas delas elas faltam, muitos indicadores. É só um complemento. É importante ouvir que o time todo tem esse sentimento, porque esse envolvimento com a empresa, as suas dores, entender o que é que seu público tem interesse, isso faz com que vocês consigam gerar os protótipos e os testes que vocês vão ter que estar fazendo em outras etapas, né, em outros momentos, fazer com que isso realmente gere um resultado positivo. Às vezes vocês não conseguirem fazer um teste muito caro ou pensar que aquilo vai ser muito difícil de ser feito porque um software não ter o fornecedor do software aqui próximo, não ter um produto específico que seria competitivo, né, isso faz pensar que aquela linha não possa ser adotada. E aí, vocês aprendendo como fazer a prototipagem e a validação, isso pode auxiliar vocês em processos futuros. É importante destacar que essa metodologia deixa com que vocês tenham processos mais ágeis. Então, levar em conta que a prototipagem ela não faz parte só dessa etapa, que vocês podem também estar implementando isso em outros segmentos, mas agora o foco de vocês é de trazer esse indicador de sustentabilidade, porque isso agrega ao negócio de vocês. Então, vocês conseguem comunicar isso aos seus clientes externos. E isso é muito importante, fazer com que todo mundo que esteja dentro perceba isso e consiga gerar um resultado que seja viável. Às vezes a gente acha, poxa, não tenho fornecedor, não tenho... Mas isso pode ser feito desde quando vocês apliquem a metodologia, vocês sigam esses passos e tenham o envolvimento de todos. João, eu queria te perguntar, eu estou com a dúvida aqui sobre esse encontro de hoje, né?
eu sou administradora, então eu domino essas ferramentas, né, que já me apresentaram e tal, e aí eu fiquei com a dúvida do seguinte, do plano de ação, né, eu já conheci essa ferramenta, e aí eu estou pensando aqui uma coisa, nesse encontro de agora a gente tem que atualizar aquela ferramenta que a gente fez antes, como é? Porque, assim, do que eu aprendi, tinha que ir atualizando, né, mas eu não sei como é na metodologia Ali, se atualiza agora. Como é, João? Tem que fazer isso hoje? Bom, nós estamos hoje no encontro 6, né, um encontro individual. Então é importante que vocês também façam a avaliação do plano de ação. Ou vocês analisarem o que vocês já tinham desenvolvido, o que vocês já tinham pensado, e vocês vão estar executando. No próximo encontro, a gente vai estar aplicando também uma próxima ferramenta, que é a ferramenta dos 5 porquês. Mas é interessante que antes vocês já façam a avaliação do plano de ação e vocês possam ver o que pode ser melhorado, o que pode ser alterado, já pensando na prototipagem e na validação. Pessoal, eu aproveitei aqui que vocês estavam falando, quando vocês tocaram sobre a necessidade de atualizar o plano de ação, eu mexi aqui um pouquinho no plano de ação. Vocês estão... Matheus, está compartilhando a tela para o pessoal? Tu não, Paty, você quer compartilhar? Sim, posso compartilhar sim. Vou compartilhar aqui para vocês. Pronto. Vocês conseguem ver? Ah, sim. Pronto. Eu estava dando uma olhadinha aqui, vendo se faz sentido a gente fazer algumas aplicações ainda dentro do Naturals. Aí eu permaneci a prática de boas práticas, do manual de boas práticas aqui para a empresa, eu continuei deixando em andamento. Em relação ao nosso sistema de gerenciamento, eu alterei ele, tá? Coloquei a fase de implantação e atualizei a data de conclusão. Vocês concordam com essa data de conclusão? Vocês acham que a gente precisa de um tempo maior para poder fechar isso? Eu acho que tá bom, Paty. A gente já tinha até conversado sobre isso. E fora daqui da Vale, né? A gente já tinha alinhado isso. A gente está muito engajado com esse projeto. Então, às vezes, João, a gente tenta assim junto com os sócios para pensar, né? Melhor e tal, conversar. Então, tem muitas das nossas ideias aí. Eu gostei muito, Paty, dessas alterações que você fez. Tá bem condizente assim com o que a gente já tinha alinhado. Gostei muito, viu? Eu concordo com essas datas de conclusão, acho que ficaram legais. Dá para aplicar, entendeu? Não tá assim nada irreal, não. Quero saber do pessoal, assim, se eles concordam também, né? Porque como é um projeto de todo mundo da empresa, então é bom dar uma alinhada. O plano de ação é fundamental para que vocês consigam avaliar o que vai ser feito a partir de agora. Então, ele constantemente vai ter análises e vocês vão estar seguindo, né, o plano de ação. Então, nessa etapa é importante que vocês identifiquem quem são os responsáveis, quais são esses indicadores e quais são as ações que vocês vão estar executando de agora em diante. Uma coisa aqui que eu parei para olhar aqui em relação ao nosso plano de ação é em relação à aquisição da máquina de lavar louças, que coloquei aqui que a gente está analisando se ainda faz sentido para a gente fazer essa aquisição no momento. Sim, Paty, achei importante, porque a gente estava fazendo a cotação, né? Sim, sim. E o impacto nos custos disso aí vai ser, assim, considerável, né? Então, acho que primeiro tem que realmente ver essa questão do sistema de gestão. O sistema de gestão é que vai nortear a gente, né? Por isso que está em fase de análise ainda. Então, a planilha está realmente atualizada. Ai, que bom que você gostou, Mari. Espero que todos tenham gostado também, tenham feito sentido para todos nós, né? Que estamos nesse projeto, arregaçando as mangas. É importante vocês avaliarem que dentro da metodologia vocês têm o momento de fazerem avaliações, as validações de vocês, mas que todo e qualquer processo decisório deve ser feito com um time. A gente aqui tem um papel de facilitador, a gente tem interesse em desenvolver a empresa,
mas que essas aquisições, esses investimentos, essas intervenções, vocês sentem, que vocês discutam, e que a partir desse momento vocês avaliem fazer a implementação dessa solução. João, a gente tem focado muito assim em reunir o time, né? Porque essa questão da falta de métodos sustentáveis, da falta de monitoramento, não dá para empurrar com a barriga mais, entendeu? A gente tem que fazer. Então, além dessas reuniões que a gente tem aqui com você, a gente está tendo outras. E aí, por isso que o plano de ação, a gente conseguiu já dar uma amadurecida legal, entendeu? Aí eu estava curiosa, e por isso que eu te perguntei se ia ser nessa reunião ou não, que eu queria mostrar, né? A gente faz as coisas, a gente quer mostrar para ver se está fazendo certo e tal. Então, eu acabei puxando esse assunto por causa disso também, porque a gente conseguiu ter esse avanço e queria ver se fez certo e tal. É um momento muito importante, assim, essas reuniões aqui com o Ali, né? Para a empresa, né? A gente aprende muito e tal. Então, eu estava ansiosa por esse momento para apresentar o plano de ação. Que bom. Então, assim, a avaliação que a gente faz é que o time está envolvido, o time está engajado, e isso faz muito fazer com que a empresa avance, né? Isso é legal, porque dessa forma todo mundo consegue estar avaliando o resultado, consegue perceber, e para os próximos encontros vocês podem se sentir mais preparados, vocês podem se sentir mais acompanhando, né, o cronograma e executando dentro do tempo, porque nós temos um prazo também para poder estar seguindo toda a jornada, né, todo o ciclo, e dentro desse ciclo vocês vão poder já conseguir observar os primeiros resultados. Isso é muito bom. Bom, a gente já está perto aqui da conclusão, e aí eu gostaria de saber se vocês querem trazer mais algum tópico, algum feedback. Nós temos o nosso próximo encontro já marcado. João, eu quero te agradecer aqui pela parceria, né, pelas orientações. Tem sido muito gratificante para a gente tem conseguido realmente avançar nas etapas. Tem sido realmente muito importante para o Naturals. Ô, João, Legal. eu queria te perguntar o seguinte: quais são as próximas tarefas que a gente tem que fazer? Finalizar a testagem e validar a solução? É isso mesmo? Isso, vocês precisam finalizar a testagem, e na próxima etapa a gente vai estar fazendo o ciclo W2H de maneira mais específica, mais aprofundada. E agora vocês conseguem já levar esse produto, já que vocês disseram que já fizeram um teste, né? Já conseguiram fazer uma avaliação, já fizeram inclusive um ajuste. Então é interessante que vocês fizessem agora mais um teste com esse produto, tentar se aplicar mais uma vez e ver se esse protótipo pode ser revisado. A partir desse próximo, a gente vai conseguir executar. Era isso que eu ia perguntar. Você acha que a gente deve testar mais vezes? Porque a gente testou assim, fez aquela simulação, aí testou uma vez. Como é isso? Tem que testar mais? É Você bom. acha? É bom que vocês consigam testar com pessoas diferentes, em horários diferentes, já que vocês têm um horário de funcionamento onde tem pico, para que você possa ver se esse sistema consegue responder. E se as pessoas que estão trabalhando naquele turno conseguem gerar esses resultados e acompanhar esse monitoramento. Lembrem-se que na fase de prototipagem e validação, todos os dados são importantíssimos. Então, você trazendo esses dados, vocês conseguem facilitar bastante o resultado. Talvez sabendo essas informações. Sim. Eu gosto de alinhar essas coisas, sabe? Porque às vezes a gente fica aqui ansioso, aí se encanta com o protótipo, como o Mel já falou, e aí quer fazer as coisas, né, estabanado, e acaba enviesando o resultado, né? Então, por isso que eu tô checando, né? Para que fique alinhado aqui se a gente precisa fazer mais tentativas, ou se o que a gente já tentou já tá válido e a gente pode, né, ir finalizando. Enfim, eu gosto sempre de tapar, né, de tudo que está acontecendo. Então, por isso que eu faço tantas perguntas. Mas, enfim. Pode perguntar, faz parte da jornada. Toda e qualquer dúvida, ela precisa ser sanada. Inclusive que a sua dúvida também pode ser a dúvida dos outros envolvidos. Então, é importante que todo mundo esteja à vontade, tenha essa liberdade para poder estar perguntando. A gente está aqui para poder sanar essas dúvidas. Obrigada, João. É muito gratificante, né, esse trabalho que a gente está fazendo, que a gente está vendo o resultado.
A equipe está toda engajada, então agradeço a equipe também, né? Eu acho que isso tem sido o diferencial da gente, a questão da equipe estar envolvida e tal. Então, aproveito essa oportunidade aqui para estar agradecendo também a equipe, né? E agradecendo a você, João, pela atenção e por estar conduzindo, estar facilitando, né? Esse processo, porque às vezes a gente, empresário, está aqui tão imerso, né, na realidade que a gente não consegue ver adiante. Então, está sendo muito proveitoso. Todo nesse feedback aqui, aproveitando a reunião, né? Para dar esse feedback. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu cedo espaço também, que acho que eu estou falando muito. Não, só agradecer, João. É isso, João. Agradecer. Opa, desculpa, Matheus. Fale. Já termino meu rapidinho. Só agradecer. 10% de economia a princípio já é muito. Então, seu resultado de orelha, agradeço a você e ao pessoal do Sebrae, do CNPq, do Brasil Mais. Só isso mesmo. Pronto, João, exatamente, né? Agradecer a você, agradecer por tirar as dúvidas, por esclarecer todos os pontos, né? Da prototipagem, da validação, que deve, que não deve ser feito, para que deve ser feito, né? Explicando de uma maneira nítida, fácil, todo mundo compreendeu qual a melhoria. E agradecer também pela sua atenção, cuidado também de explicar em todos os pontos, né, como eu já falei. Então, agradecer mesmo. Bom esse projeto aí, e tá para nos ajudar a melhorar e gerar emprego e tudo mais. Então, fiquei muito contente. Obrigado. Pronto, então eu gostaria de agradecer a todos. A gente vai estar encerrando essa gravação e nós nos vemos no próximo encontro.